Olá, meus amigos do YouTube, aqui de novo, né? Gravar mais um pouco, falar do poderoso. E agora eu vou falar sobre um prazer que muitos de nós talvez temos, alguns não têm. Eu, por exemplo, já tive, hoje eu sei que isso é errado. Eu estou falando tipo prazer na morte dos maus, ou prazer na morte de alguém que te fez mal, ou de alguém que te prejudicou de alguma maneira. Por que eu estou falando desse prazer? Porque vamos lá em 1945, nazismo, preconceito, Hitler, ariano contra judeus, e acontece que Hitler vai, quando o exército está quase ali, o inimigo pegando ele, se suicida. Aí muitos vão ter prazer na morte. Mas por quê? O próprio Deus fala que não devemos ter prazer na morte do mal, porque Ele não tem prazer na morte do mal. Ele fala isso com as próprias palavras. Ele não tem prazer na morte do mal. Se nós somos semelhantes a Ele, e Cristo fala que nós temos que ser imitadores dele, perdão, nós também não podemos ter prazer na morte do mal. Ah, mas a Bíblia fala isso, que nós não podemos ter prazer na morte do mal. Deus fala isso na Bíblia onde? Deus fala isso lá em Ezequiel, no capítulo 18, no versículo de 23, Deus fala o seguinte: por acaso eu tenho algum prazer na morte de uma pessoa má, diz o soberano Senhor Jeová. Não prefiro que ele abandone os seus caminhos e continue vivo. Ainda nesse capítulo, no versículo de 32, ele fala o seguinte: eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o soberano Senhor Jeová. Portanto, deem meia volta e vivam. E ainda aqui nesse mesmo livro de Ezequiel, só que no capítulo de 33, no versículo 11, diz o seguinte: diga a eles, tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor Jeová, não tenho prazer na morte de quem é mau, mas sim em que a pessoa má mude seu caminho e continue viva. Recuem de seus maus caminhos, afinal, porque vocês deveriam morrer, ó casa de Israel. Perdão aí, eu dei uma gaguejada aqui, mas acontece às vezes. Então, o Deus deixou bem claro ali o seguinte: Vladimir Putin tem que morrer, não sei quem do Hamas tem que morrer, não sei o que lá, quem outro fez isso, aquilo outro tem que morrer, Lázaro de Água Linda de Goiás, não sei quem. Mas o próprio Deus fala que nós não temos, que Ele não tem prazer na morte dessas pessoas, que ele prefere que essas pessoas deem meia volta e continuem vivos. O que é dar meia volta? É fazer a conversão, se converter. Quando nós falamos, tipo eu falo, eu me converti, eu sou um convertido, eu caminhava para o norte, agora eu estou indo para o sul, eu estava indo para a esquerda, agora eu estou indo para a direita, eu estava indo na contramão, agora eu estou indo na mão, ou seja, quando eu faço a conversão, eu mudo a minha direção. E o Senhor prefere que os maus deem meia volta. O Senhor prefere que os maus mude a sua direção. E em vez de ir em direção ao mal, meia volta, direção ao bem. E, se eu não me engano, aqui na Bíblia, onde que eu posso... Por que que o Senhor tem esse interesse na conversão do mal? Ele não tem o prazer na morte do mal, mas tem o interesse na conversão. Se eu não me engano, acho que é 2 Pedro, ou 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 7. Eu vou olhar aqui rapidinho, só um segundo. Pedro 3, é isso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: no entanto, não despercebam o seguinte, amados, para Jeová, Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus, Jeová, não é vagaroso. Deus, Jeová, não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente porque não deseja que ninguém se perca, mas que todos alcancem o arrependimento. Tá vendo por que Deus não tem prazer na morte dos maus?
Por quê? Por que Deus ainda não buscou todo mundo? Por que Deus ainda não voltou? É lógico, Jesus fala, né? Primeiro há boas, novas terão que ser pregadas em toda a terra habitada e virá o fim. E há nações no mundo, tribos, que nem conhecem Deus ainda. Nações no mundo que é proibido falar de Deus. Então, olhando por esse ângulo, falando de Bíblia, ainda vai demorar, eu acho. Quem sou eu? Um simples ser humano. Eu acho que ainda deve demorar um pouco. Mas, só que a Bíblia fala em Isaías, acho que Isaías 43, alguma coisa, eu não posso ter certeza, 45, 43, mas eu vou conferir aqui rapidinho para a gente, é só um segundinho, Isaías 43, se eu não me engano, 43, versículo, não... Ou é 45, 21. Isso, 45, 23. Jurei por mim mesmo, a palavra que sai da minha boca é verdadeira e não voltará. Não é esse versículo aqui, diante. Isso, é esse mesmo. Jurei por mim mesmo, a palavra que sai da minha boca é verdadeira e não voltará atrás diante de mim. Todo joelho se dobrará e toda língua jurará lealdade. Então, aqui o Senhor está dizendo o seguinte, porque o que eu comecei o vídeo? Falando que o Senhor não tem prazer na morte dos maus. E nós, seres humanos, carne, pecadores, temos prazeres, muitas vezes, na morte daquelas pessoas que nós vemos em uma reportagem em alguma época da história que nós sabemos que fez algum mal. O Senhor prefere que eles dêem meia volta e continuem vivendo. E ali o Senhor deixou bem claro que diante dele os joelhos vão se dobrar e toda língua vai jurar lealdade. Quando ele é vagaroso na promessa, por quê? Porque ele não quer que você se perca, ele não quer que eu perca, ele não quer que nós passemos uma eternidade sofrendo quando tem um paraíso maravilhoso sendo preparado desde a fundação do mundo. Então, nem eu, nem você, nem ninguém devemos ter prazer na morte dos maus. Mas eu expando isso mais um pouco, eu norteio isso expandindo o horizonte. Nós não devemos ter prazer na queda do outro, na derrota do outro, na perda do outro, no fracasso do outro. De maneira geral, tudo de ruim que aconteceu com o outro, nós não devemos nos gloriar, tipo, minha vida tá ruim, mas a situação do outro tá pior ainda, graças a Deus tem alguém pior que eu, não é bem assim, né? Vamos orar para que todos consigam se estabilizar, se equilibrar, viver de uma maneira legal nesse sistema de coisas, porque o próprio Deus não tem prazer na morte dos maus. Eu não tenho prazer na morte dos maus. Já tive, sim, não vim aqui para mentir. Tive sim prazer na morte de pessoas más, mas hoje eu não tenho mais. Que o Senhor me perdoe por aqueles dias que eu tinha prazer na morte dos maus. Espero que você também não tenha. E é isso aí, Jesus te ama, amo vocês, leiam a Bíblia, se cuidem.